Imagina o Vaticano. Um prédio gigante cheio de gente de vestido, discutindo quem tem o crucifixo mais caro. Aí, alguém entra correndo, gritando: "Padre, uma freira se enforcou na Romênia." E o Vaticano, com toda a calma do mundo, responde: "Manda outro padre lá resolver." Claro, porque quando o demônio está solto, o melhor é mandar um senhor cansado e uma noviça em treinamento. Nada pode dar errado. Valeu, gente! Tá? Quero ouvir só gente linda gritar mais alto. Se você não tem tempo para assistir filmes, já pode começar a pedir pra gente contar pra você. Será um imenso prazer. Agora vamos começar. Senhoras e senhores, preparem-se para testemunhar o que acontece quando a fé, o medo e a burrice se unem numa única missa de tragédia. Hoje a gente vai para a Romênia, ano de 1952. Aquela época boa em que, se algo dava errado, o pessoal não chamava o Uber, chamava o padre. E o filme já começa daquele jeito. Noite escura, floresta sinistra e uma freira correndo igual a mãe que descobriu a fatura do cartão. Atrás dela, o convento pegando fogo, o que, convenhamos, já devia ser sinal suficiente para ela sair dali e abrir um delivery em outro país. Mas não, a mulher resolve subir uma torre antiga, como se escalar em direção ao demônio fosse resolver alguma coisa. Enquanto ela sobe, o ar pesa, o vento sopra e o filme grita: "Vai dar merda" em cada frame. Ela segura um crucifixo, chora, e antes que a coisa ruim chegue, ela decide resolver tudo do jeito mais radical possível. Se enforca. Sim, meu amigo, o filme mal começou e a freira já pediu pra sair do grupo. Corta pra manhã seguinte. Um camponês chamado French aparece. Aquele tipo de sujeito que tem cara de quem entrega leite, mas encontra demônio no caminho. O cara tá lá, tranquilo, e de repente dá de cara com o corpo da freira pendurado. E ao invés de fazer o que qualquer pessoa normal faria, correr gritando "cacete", ele vai lá checar de perto. A humanidade realmente tem um talento pra morrer curioso. Ele volta pra vila e conta o que viu. E a notícia voa até o Vaticano porque, claro, tudo o que acontece de estranho no mundo vai parar na mesa de alguém de terno preto que acha que reza é WD-40 pra o mal. Aí eles chamam um padre chamado Burke, que é tipo o Sherlock Holmes do exorcismo, só que com menos carisma e mais trauma. E junto com ele, mandam a irmã Irene, uma noviça que ainda nem fez os votos, mas já foi jogada na missão nível inferno. Parece aquele estagiário que mal aprendeu a bater o ponto e já tá cobrindo o gerente. Quando eles chegam na Romênia, o clima é tão agradável quanto um velório de palhaços. Os aldeões olham pra eles como quem viu o encanador entrando numa casa que não tem encanamento. Todo mundo fala baixo, desvia o olhar e tem aquele ar de "não mexe com o que tá quieto". Spoiler, eles mexem. French leva o casal santo até o convento, que mais parece o Airbnb do Satanás. Paredes mofadas, crucifixo torto, gárgulas que te encaram tipo "entra, infeliz, eu te desafio". E lá dentro, eles são recebidos por uma madre superiora que, se roncasse mais grosso, dava pra confundir com um demônio disfarçado. A mulher fala pouco, olha feio e já dá aquele clima de "algo tá errado, mas eu não vou te contar porque é mais divertido ver você se ferrar". Enquanto o padre e a noviça começam a investigar, o convento vai se revelando um parque de diversões do inferno. Portas abrindo sozinhas, sussurros vindos de lugar nenhum, e freiras que aparecem e somem como notificação de ex-arrependido. E é aí que o filme começa a mostrar o que veio. A aparição de Valak, o demônio que decidiu que cosplay de freira é o novo preto. Porque aparentemente, o inferno também tem moda. Então, beleza. Padre Burke e irmã Irene decidem passar a noite no convento. Porque, claro, quando um lugar é possuído por uma entidade demoníaca ancestral, o melhor plano é dormir lá dentro. É o tipo de gente que vê uma placa dizendo "perigo de morte" e pensa: "ah, deve ser exagero". O padre já chega todo cheio de fé, crucifixo brilhando, latim na ponta da língua. Mas o homem parece ter o azar de quem reza o Pai Nosso, e o inferno responde: "Tá ouvindo, bonitão?" Desde o primeiro minuto, o ambiente já começa a brincar com ele. Portas batendo, vultos passando, o sino tocando sozinho. É praticamente o inferno testando os reflexos do véio. Enquanto isso, Irene tá lá,
toda calma, tipo, Deus proverá. Irmã, minha filha, Deus até provê, mas ele não entrega na Romênia depois das 6. Eles decidem explorar o convento à noite, porque, né, de dia é muito fácil. E quanto mais eles andam, mais o lugar parece ter sido decorado por quem assistiu O Exorcista e pensou, posso piorar. De repente, Irene vê uma freira ajoelhada rezando no escuro. A mulher tá imóvel, com a cabeça baixa. Irene chama, nada. Chega mais perto, e a tal freira simplesmente desaparece. Puf! Sumiu. Nesse momento, se fosse comigo, eu já tinha feito o sinal da cruz. Pegado o Uber do frente e deixado o padre lá pra entrevistar o capeta sozinho. Mas não, eles continuam. E Burke, do nada, começa a ter uns flashbacks de exorcismos passados. Porque todo filme de terror precisa de um padre traumatizado. É tipo a cota obrigatória. O homem lembra do dia que tentou exorcizar uma criança, e o bagulho deu tão errado que o moleque saiu flutuando igual balão de festa junina. Desde então, o velho carrega a culpa no peito e zero vontade de sorrir. Enquanto isso, a atmosfera do convento piora. As freiras fantasmas começam a aparecer em massa, tipo reunião do RH celestial. Irene vê uma fileira inteira rezando, mas quando pisca, sumiram. Só o eco da reza fica. E eu te juro, se o inferno tivesse playlist, essa cena tocava lo-fi com sussurro de arrependimento. Aí entra o frente de novo, o caipira mais azarado da Romênia. O homem volta pro convento porque, pasme, se sentiu culpado por ter deixado eles lá. Amigo, culpa é roubar a hóstia da missa, não abandonar quem decidiu dormir com o demônio. Mas beleza. O trio se junta e descobre que o convento foi construído em cima de uma fenda demoníaca. Sim, os caras basicamente fizeram uma igreja em cima do portal do inferno. É tipo abrir uma creche em Chernobyl e depois reclamar que as crianças brilham no escuro. Padre Burke começa a juntar as peças. Percebe que o local foi selado com sangue sagrado. E que a freira que se matou no início, a tal da Victoria, fez isso para evitar que Valak escapasse. Só que, adivinha? O selo tá rachado, o mal tá solto, e a única coisa mais frágil que aquele portal é o psicológico do padre. Na mesma noite, o velho é atacado por uma entidade. Ele tá andando no cemitério, porque aparentemente ninguém nesse filme sabe o que é uma cama, e um vulto de criança aparece. O padre segue. A criança ri. E pronto, a gente tem o que todo exorcista deveria saber. Se um demônio rir no escuro, é hora de correr, cacete. Mas não, ele vai. E o resultado? O homem é jogado no chão, arrastado e quase enterrado vivo. Literalmente. Enquanto isso, Irene tá rezando. E o French chega, vê o padre coberto de terra e fala algo tipo: isso não parece bom. Parabéns, Sherlock do Campo. Tua dedução salvou o dia. Eles voltam pro convento e decidem que o melhor a fazer é ficar mais um pouco. Porque aparentemente o suicídio coletivo é plano B. Depois da noite quase virando enterro coletivo, o trio acorda com aquela cara de quem dormiu com o Satanás ronronando no quarto. Irene começa o dia vendo vulto, o padre tá com o olho mais fundo que dívida de agiota. E o French ainda tá ali. Milagre. O clima tá tenso, o convento mais silencioso que grupo de WhatsApp depois da fofoca, e Irene resolve explorar sozinha. Porque aparentemente o pessoal em filme de terror tem um fetiche em morrer de forma criativa. Ela anda pelos corredores, tudo escuro, aquelas estátuas com cara de "tô te julgando", e de repente, vê uma freira ajoelhada rezando no canto. Ela chega perto, toca o ombro da mulher, e a tal freira vira o rosto com um estalo seco, mostrando o rosto de Valak, o demônio com maquiagem de casamento gótico e hálito de enxofre. Aí, meu irmão, se fosse comigo, o crucifixo virava bumerangue. Mas Irene não, ela congela, respira fundo e faz o quê? Reza. Olha, eu respeito a fé. Mas nessa altura, até Jesus ia olhar e falar: filha, corre que hoje não dá. Valak some, aparece atrás dela, dá aquele gritão de bem-vinda ao inferno, e Irene sai correndo pelo convento. As portas batem, os quadros caem, o clima tá tipo corre que o cão tá solto. Ela entra numa sala e vê várias freiras rezando em círculo, chorando, gritando, ajoelhadas. Parece culto, mas com trilha sonora de pesadelo. As freiras contam pra Irene que estão presas ali, rezando sem parar pra segurar Valak. E o que a Irene faz? Reza junto, né? Porque aparentemente ela acha que o demônio vai olhar e dizer: poxa, elas estão se esforçando, deixa pra lá. Nesse momento, o público já está pensando: sai daí, pelo amor de Deus. Mas o trio decide continuar. Eles encontram o padre caído no chão, desmaiado, e acordam o velho. Burke, atordoado, solta. Eu vi um mal, ele tá em toda parte. É!
Meu filho! Parabéns, você descobriu a sinopse do filme. Eles juntam forças e tentam entender como fechar a fenda demoníaca. French acha uma pintura antiga mostrando a relíquia do sangue de Cristo, o único artefato capaz de selar o inferno. E aí começa a parte boa. O caça ao tesouro espiritual, com direito à possessão, afogamento e demônio com inveja de Jesus. E aí, quando você pensa que o bom senso vai finalmente aparecer, não, ele tirou férias. A dupla dinâmica resolve entrar na abadia. À noite, no escuro, com uma lanterna que parece de brinquedo do camelô. Porque, claro, nada de ruim acontece quando você invade um convento amaldiçoado depois do pôr do sol, né? Eles entram e o lugar parece um pesadelo vivo. Crucifixos invertidos, portas rangendo sozinhas, vultos passando no fundo. E o francês? O francês ainda solta acho que viu uma freira ali. Sério, meu amigo, se você acha que viu uma freira, corre. Não conversa, não ora, não pergunta o nome dela. E a irmã Irene começa a ter visões. Mas visões que parecem ter saído de um concurso de pesadelos, patrocinado pelo próprio capeta. Tem freira flutuando, sombra sussurrando, e ela ainda insiste em seguir o som. É impressionante, em todo filme de terror, sempre tem um momento em que o personagem olha pro abismo e pensa: vou ver o que é, meu querido. Se tem algo chamando seu nome dentro de um corredor escuro, é o seu velório te avisando que já está na hora. Mas calma, ainda dá pra piorar. O francês decide explorar o cemitério da abadia menos de madrugada. E adivinha, ele é atacado por uma horda de freiras zumbis. Sim, zumbis. Freiras mortas que resolveram fazer hora extra para Satanás. Ele tenta se defender com uma cruz e um latim improvisado. E o que acontece? Quase é enterrado vivo dentro de um caixão. Cena digna de Oscar da burrice. Enquanto isso, a irmã Irene descobre que o tal espírito maligno não é só um fantasma qualquer. É Valak, o demônio com mais marketing na história do cinema de terror. Tem marca registrada, pôster próprio e até cosplay em festa infantil. Mas o melhor é a lógica dela. Vamos purificar o lugar com o sangue de Cristo. Claro, porque nada mais natural do que carregar um frasco de sangue divino no bolso em 1952. Ela entra na câmara central para enfrentar o demônio e, adivinha? A freira aparece atrás dela. Teleporta, grita, joga Irene no chão e o francês surge de novo para ajudar. Um francês e uma noviça enfrentando um demônio ancestral. Isso aí é tipo um tutorial de como morrer com estilo. E quando você acha que acabou, Irene cospe sangue santo na cara do demônio. Sim, literalmente cospe. Se tivesse TikTok naquela época, esse momento teria virado trend com o nome Exorcismo Líquido Challenge. Só sei que após esses eventos, a abadia desaba. O mal aparentemente é vencido. E o público pensa, ufa, acabou. Mas não. Porque no universo do Invocaverso nada nunca acaba. 10 anos depois, aquele francês aparece dando palestra. E quem tá lá? O casal Warren, ligando tudo de volta com a invocação do mal. Ou seja, o ciclo se fecha, o inferno continua em operação. E o público já sabe que vem mais continuação por aí. E você quer ouvir o seu filme favorito aqui? Vamos fixar e atender o pedido do primeiro comentário. Até a próxima!